Você sabia que o feminismo, tão criticado por algumas pessoas, é o que tem garantido a segurança e a vida de muitas mulheres? Olá, mais um vídeo com uma das especialistas Talk Before, Joana Moraes, educadora parental e muito mais do que isso. Tudo bem, Jo? Tudo bom, Cássia? Tudo que ótimo. Bom a gente aqui de novo, mais né? uma vez, para um tema pra lá de delicado, hein? Nossa, bastante. Qual o tema que você nos traz hoje? Hoje eu vou falar sobre feminismo e femismo. Tem diferença entre essas duas coisas? Tem. E assim, eu sonho com o dia que não exista mais nada disso, né? Uhum. Mas tem sim. Quando a gente fala de feminismo, nós estamos falando de um movimento que tem por objetivo ajudar as mulheres, né, a garantir os direitos sociais, políticos e humanos. E quando a gente fala de feminismo, que é um termo que nem existe no vocabulário, né? No dicionário nem existe, mas ele está muito mais ligado à misandria, que é o ódio pelo homem. Uhum. Então, se a gente for pensar nisso, a gente não deveria usar nunca esse termo. Nunca. Entendo perfeitamente, mas em muitas das nossas rodas o que tem aparecido, duas mães recentemente em rodas distintas nos relataram ali, que seus filhos, homens, chegaram em casa dizendo, um tinha na faixa de 17, o outro na faixa de 19 anos, dizendo que em uma festa que eles tinham ido, segundo essas mães, estou simplesmente te trazendo, relatando o que me foi trazido pelo olhar delas, né? Esses filhos relatando que, mãe, simplesmente fui chegar numa mulher que julguei interessante ali para um papo, sim, queria tentar ver, né, de ir além do papo, mas assim, simplesmente chegar, e a posição que as meninas andam tendo sai, mais ou menos assim, né? Sai daqui, você não merece estar nesse mundo. E eu fico pensando, meu Deus, até onde esse tipo de postura, e lógico, trazido assim de forma simplista, né, gente? É só um exemplo para a gente entender que tem acontecido muito disso aí na nova geração. Isso seria uma espécie quase de feminismo, independente assim do termo existir ou não existir, só para contextualizar e facilitar um pouquinho a compreensão, seria algo assim ou não? Sim, se expressou o ódio, né? Se expressou essa coisa de que o homem não merece ou não é aceito, ou eu sou melhor que o homem, a gente pode dizer que entra um pouco nessa categoria do feminismo, que eu quero repetir aqui, gente, eu não gosto desse termo, eu acho que a gente não deveria usar. Sim. Nós temos, sim, mulheres feministas, eu sou feminista, carrego essa bandeira porque o feminismo tem garantido a segurança e a vida de muitas mulheres, sim, né? Porque se a gente pensar que a cada 9 minutos no Brasil uma mulher sofre algum tipo de violência, o movimento tem por objetivo, né, garantir os nossos direitos e nos proteger. Então, eu acho essencial. Enquanto a gente não tem o respeito pela mulher, que isso deveria ser já intrínseco na nossa vida, né, e de nascimento, a gente precisa, né, do movimento, e a gente precisa de mulheres que levem, sim, essa bandeira. Eu entendo que às vezes existe algum exagero, né? E os exageros de qualquer lado são às vezes ruins, né? Mas por outro lado, o exagero em algum momento ele é necessário, né? Porque a gente precisa impor o nosso direito, né? A gente precisa impor e às vezes entrar com o pé na porta faz-se necessário em algumas circunstâncias. Só que assim, a gente também tem que tomar cuidado, né, com essa questão de não entrar para essa linha do ódio pelo homem, né, e entrar numa linha de
dois lados opostos, de vingança, não é nada disso, Sim, né? O sem movimento feminista não prima por isso. Então, Cássia, eu gostaria de ler um trechinho do livro da Maria Amélia de Almeida Teles. O título do livro é A História do Feminismo no Brasil e Outros Ensaios. Uma breve história do feminismo no Brasil e outros ensaios. Ela diz assim: hoje, o feminismo formula o conceito de libertação que prescinde da igualdade para afirmar a diferença, compreendida não como desigualdade ou complementaridade, mas como ascensão à história da própria identidade feminina. Dessa forma, o feminismo tem também um caráter humanista, busca a libertação das mulheres e dos homens, pois estes têm sido vítimas do mito do macho, que os coloca como falsos depositários do supremo poder e inteligência. Então eu entendo que isso define o que o movimento feminista trata, né? Do que o movimento feminista trata. E a gente precisa olhar para o homem também. Sim, sim. Então, por isso que eu falo para você que eu não concordo com essa história do femista. Porque a gente não pode falar de ódio, né? A gente não pode entrar nessa seara, né, do ódio. A gente tem que falar, sim, dessa coisa humanista que a Maria Amélia traz tão sabiamente nesse livro, sim, né? Que isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes propósitos na Talk Before, de olharmos de fato para um ser humano em sua integralidade, partindo do princípio que todos temos o feminino, o masculino ali, ora mais, ora menos, né? E não tem como a gente falar de feminismo sem falar de machismo, né? Sim. Não dá, né? Mas eu sonho com um dia que a gente não precise falar nem de machismo e nem de feminismo. E se a gente for para um dado importante, que as mulheres são responsáveis por mais de 90% das decisões de compra de qualquer produto nesse país, são as mulheres que movimentam a economia desse país, né? E tem tão pouco espaço na política, nas empresas, em autarquias, né? Nós estamos sempre com cargos menores, as maiores bancadas são sempre masculinas, né? Em todos os lugares são os homens que estão nas mais altas posições, né? Então, a gente tem um poder muito grande, né? E a gente tem uma capacidade que vai além da beleza. Em torno de tudo isso aqui que nós falamos agora, como que você vê o nosso papel na formação de uma nova geração, seja de meninos, de meninas, ou enfim, fluidos, o que quer que seja, de um ser humano íntegro e se entendendo com tudo isso? Onde você entende que estão os grandes desafios para uma devida formação, não só para eles, mas para nós mesmos nos entendermos melhor com tudo isso? Como eu venho da educação, como meu viés é a educação, para mim tudo está na educação, né? Tanto das crianças quanto de nós mesmos. Nós precisamos passar por um processo de autodisciplina, porque muitas vezes no nosso dia a dia, com as crianças, sem perceber, a gente diz coisas que são extremamente machistas, né? Ou feministas. Sim. E a gente precisa se policiar, né, com as nossas atitudes, porque nós somos o exemplo, né, das crianças e dos adolescentes. Então, nessas frases que parecem tão inocentes, mas que já naturalizaram um machismo, né, a gente vai perpetuando essa cultura. Então, eu entendo que os educadores, em especial, têm que se preocupar em educar pessoas. Sair um pouco dessa caixinha de menino e menina, né? Nós temos que educar pessoas, cidadãos, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que a gente trabalhe mais com a equidade, né? E
parar de entrar nessa caixinha de menino e menina. Não pode ser por aí. Eu acho que a escola tem esse papel, né? A escola precisa olhar para isso. E os pais em casa da mesma forma. Sim. Né? Sim, e sociedade de uma forma geral, né? Porque sem perceber, até os nossos vieses inconscientes, às vezes, no meio dessa discussão toda, nos leva a nos posicionar perante a sociedade, nas redes sociais e tal, buscando impor, muitas vezes, só um dos lados, onde a gente nem percebe que nós mesmos estamos esquecendo de ponderar o todo e pensando no bem do todo, né? Afinal, todo mundo ganha, no fim das contas. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Muito bom, Joana, mais uma vez, obrigada aqui pelas suas partilhas. Afinal, somos todos responsáveis. Isso aí. Nos acompanhe em nossas redes sociais e, se entender que tem alguém que tenha tudo a ver com o nosso papo aqui, compartilhe. Talk before. Melhor você. Antes.